novamente uma boa noite. Estamos estudando a Epístola do Apóstolo Pedro há considerável tempo, quase 2 meses, se não me falha a memória. E tivemos essa oportunidade falando de vários assuntos da Epístola: sofrimento, orgulho, família e diversos outros que listar aqui seria trazer ruído ou curiosidades para algo que você pode ler sua Bíblia ou mesmo pegar o sermão na internet e ouvir. Mas eu gostaria que você pudesse hoje se atentar aos versos que vão do número 17 até o número 22, embora venhamos a fazer uso do capítulo 4 como apoio para aquilo que vamos entender. Lemos as Escrituras agora. Lemos 2 vezes as mesmas coisas. E eu gostaria de pensar e fazer essa pergunta bem sincera: de que modo nos aproximamos dela, das Escrituras, e com que dimensão nós lemos e apreendemos aquilo que acabamos de ler? Acabamos de ler coisas grandiosas, a gente leu coisa muito séria, verdades eternas. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: quando você lê a Bíblia, e lê as advertências da Bíblia, e lê a dimensão eterna das Sagradas Escrituras, isso lhe causa algum impacto? Será que já estamos anestesiados ou extremamente acostumados com as verdades bíblicas, ao ponto de que a própria leitura das Escrituras já não nos traz o impacto que tinha anteriormente? Talvez alguns possam colocar na conta de já estarmos acostumados em ler a Bíblia, e isso possa nos desensibilizar um pouco e a gente tenha que se esforçar um pouco mais para se aproximar com o devido temor e reverência. Mas eu gostaria de pensar que se é a palavra de Deus que nós lemos, se é realmente a palavra do Deus eterno, único e verdadeiro, a nossa atitude de leitura certamente não é como ler um jornal, uma revista ou qualquer outra coisa que se apresente diante de nós. É necessário uma disposição diferente do nosso coração. Ao ouvir o sermão que vai ser pregado agora, também é diferente de ouvir um anúncio na rua sobre a abertura de algum negócio ou mesmo um filme na televisão. E o motivo é muito simples, básico e já foi dito: é a palavra de Deus. É a grandiosa, eterna, perfeita e única salvadora palavra de Deus. Eu quero ilustrar isso com uma história da minha vida, ainda que bem breve. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava no final ali daquele período da adolescência, tendo ouvido bastante rock. Eu gostava e gosto de rock. E eu fui extremamente abarcado pela dimensão sonora do rock, do heavy metal, de coisas assim. Então, sabe o que aconteceu? Quando eu tinha 17 anos, cheio de si, né? Quando você tem 17 anos e ouve rock, você realmente acha que, sabe, você vai ser famoso na vida. Se você quiser montar uma banda de rock, alguma coisa muito incrível vai acontecer. Então eu entrei numa escola de música. Eu ingressei numa escola de música aos 17 anos de idade, dos 17 para os 18 anos de idade. E o que aconteceu foi de que não tinha aula de guitarra, que era o que eu queria fazer. Não tinha aula de guitarra, tinha aula de violão clássico. Então você pode imaginar que existe certa diferença das coisas, né? Mas eu fui lá com a minha camisa de uma banda de hard rock, e após o meu pai ter conseguido lá falar com o maestro para conseguir uma vaga para eu estudar na Escola Municipal de Nilópolis, quando eu cheguei até lá, eu lembro de que tinha uma fila para falar com os professores. Um era de MPB e o outro era de violão clássico. Eu fiquei na fila de violão clássico. Embora eu não soubesse o que era, eu falei que esse negócio deve ser mais sério do que MPB. Afinal, um roqueiro que está começando tudo na vida não quer saber de MPB. Pelo menos hoje eu mudei, fiquem tranquilos quanto a isso. Aí quando eu fui chegando perto, eu vi aquele senhor muito gentil, sentado, depois de uma longa fileira. Ele sentou comigo e, pelo que eu percebi, ele falou as mesmas coisas que ele falou para o cara que estava vindo antes de mim para falar com ele sobre o começo da aula. Ele me deu umas 2 partituras, sei lá o que era ler partitura naquele momento, e ele, por um período de uns 30 minutos, ele falou coisas acerca de como é estudar violão clássico. Então ele começou dizendo que é muito difícil,
Ele mostrou as unhas dele, ele me mostrou o tamanho das unhas dele da esquerda e como eram menores do que a da direita, sabe? Por causa de tanto apertar o braço do instrumento. Depois ele foi falando de tantas e tantas horas de treinamento que ele havia me dito que seriam necessárias. E ele falava assim, olha, ninguém faz nada no violão clássico com menos de 4 horas por dia. Eu, acenando com a cabeça, minha camisa, cabelo até a cintura, eu, sim, claro. Claro, não fui desrespeitoso, mas esse senhor foi continuando falando de todas as coisas. Ele falou assim, você vai tocar em teatro, você tem que se apresentar. E eu falei, claro, tudo bem, sou roqueiro, quem roqueiro não quer se apresentar, bater cabeça em qualquer lugar. E a coisa foi seguindo, e por mais engraçado que seja, alguns aqui talvez conheceram esse professor, ele estava sendo muito gentil e muito sincero. E no final ele falou assim, tocar violão clássico é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu por dentro, eu ri, sabe? Eu falei assim, cara, não pode ser mais difícil do que aqueles caras com que o Van Halen, que todo mundo faz. Sabe o que aconteceu? Era para pegar uma partitura, eu peguei 2 e levei para casa. E peguei um violão lá para treinar. No segundo dia eu estava gemendo de dor. Desde a postura que eu tinha que ter, até mesmo o modo como eu tinha que organizar meus dedos, nada era mais irrefletido, tudo era extremamente calculado para tocar violão clássico. A postura, a perna, o violão na esquerda e o braço, dedo aqui, dedo lá, leitura de partitura, clave de sol. Sabe o que acontece? Eu não consegui ler a primeira linha naquela semana. E quando eu cheguei ao professor Abel, querido professor Abelão, quando eu cheguei para ele, ele falou, ele tinha uma risada muito muttery, assim, muito engraçado, e ele, e aí? Eu falei, não rolou. Quanto tempo você gastou? Eu falei, uns 30 minutos por dia. Vai precisar de 2 a 4 horas. Bom, na semana seguinte eu testei 1 hora, não funcionou. Na semana posterior, eu pensei em desistir, mas eu falei, pô, meu pai não, um jeito de entrar nessa escola de música, eu gosto de música, não tem dinheiro para comprar nem violão, nem nada, eu vou continuar. Queridos, nos primeiros 6 meses, dos 50, só tinham 10 ou 15. Na virada do outro ano, tinha 3 ou 4 daqueles que tinham começado comigo. E eu estava na parede, encostado, esperando a aula do primeiro cara que ia fazer, sabe aquela trajetória que eu fiz, sabe, de ficar esperando para falar com o professor? Ele entrou, e aí quando ele entrou, eu ouvi que o professor Abel, querido professor Abel, ele começou a falar as mesmas coisas. Você vai precisar de 4 horas por dia, e você isso. E ele foi falando todas aquelas afirmações. Quando o aluno saiu, ele fez igual a mim. Ele chegou, passou, saiu e falou assim, Antônio, isso aí ó, eu me lembro de quantas vezes eu suei frio para tocar em teatro. Eu errava tudo, de insegurança e medo. Eu passei 4 anos estudando violão clássico e eu terminei como um péssimo aluno. Mas eu posso lhe garantir que depois de 4 anos, as palavras do professor Abel, elas eram diferentes do que no começo. Eu confesso para você que eu respeitava mais ele no final daqueles 4 anos. Quando ele falava que treinava 8 horas por dia, quando ele falava que, sabe, tudo que ele falava agora tinha outro peso. Eu quase admoestei um rapaz que saiu da sala depois dos meus 4 anos, quando eu me formei. O rapaz saiu da sala naquela mesma condição, né, que eu fiz a primeira aula, e o rapaz saiu, tá no papo, quase que dei nele. E sabe por quê? Porque eu estava falando assim, idiota, você é tolo. Esse homem está falando coisas verdadeiras. Ele está falando coisas que hoje, com 4 anos depois, tá? Eu estava lá com meus 22 anos, eu percebi que eram muito sérias, mas que eu não tinha ouvidos para ouvir. E eu não estou falando de verdades eternas, estou? Não. Eu estou falando de que meus ouvidos, após 4 anos, deram valor às palavras do professor. Estamos diante de um ancião, Pedro, que já está aí com 20 e tantos anos de evangelho nas costas, falando às igrejas da Capadócia e outras igrejas perseguidas. E eu estou aqui diante de pessoas que certamente podem achar que já ouviram as grandes advertências das Escrituras muitas vezes, de que já ouviram a Bíblia falar, de que poucas pessoas se salvam. É isso que Pedro vai falar aqui. Pedro vai falar o quê? Ó, poucas pessoas se salvam. Aí você diz amém e você não sabe o que amém é esse que você está dizendo. Pedro está olhando para nós
e nos dizendo coisas tais como: sei que os ouvidos de vocês podem considerar que tais verdades são verdades iniciais, mas lhes garanto que são verdades muito mais profundas do que vocês podem imaginar. Compreende o que digo? A alusão ao professor de música que eu tive é uma alusão representativa àquilo que hoje podemos fazer com aquilo que cremos. Você já ouviu as advertências da Bíblia? Sobre o caminho não ser fácil, você já ouviu? Acena com a cabeça, já ouviu? Mas como você ouviu? Eu respeitava muito mais o meu professor depois daqueles 4 anos. As advertências das Escrituras, depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 2 anos de vida cristã, devem nos soar muito mais graves do que no começo, e não o contrário. Os apelos de mudança das Escrituras devem nos trazer um senso de temor e reverência muito mais intensos do que lá quando nós os ouvimos pela primeira vez, por um motivo muito simples. Experimentamos as verdades duras das Escrituras e vimos que as coisas não são fáceis. Por isso, nesse prólogo que eu termino agora, eu peço a você a devida consideração para o fato de que talvez você esteja ouvindo mais uma vez as reprimendas e os desafios que o cristianismo oferece. E talvez você não esteja ouvindo com o mesmo temor que ouviu há 4, 2, 5 ou 10 anos atrás. Você tenha perdido temor e consideração, ao invés de ter ganho temor e consideração. Você se tornou mais insensível quanto às palavras inferno, céu, verdade, sacrifício, cruz, e você acha normal que as pessoas não sejam tão intensas assim. Afinal, já são salvos. De que eu vou ficar aqui me sensibilizando? Peço que você reconsidere. Não se trata de aulas de música, mas do destino eterno. E isso é muito mais grave do que qualquer coisa. O que temos aqui? Se você puder olhar e com devido temor observar o que nós temos aqui a partir do verso 17, vai perceber algo a partir do que vamos aprender, que o apóstolo Pedro faz, que é para chamar a atenção. Mas como assim? Toda a epístola de Pedro está estruturada de uma forma, e aqui, do capítulo 3, verso 16, até o capítulo 4, verso 5, ela muda o estilo literário. Ora, como assim? Pedro está enfatizando alguma verdade que ele quer que fique, e ele muda o estilo literário. Eu vou lhe mostrar aqui. Ele muda para que você possa perceber que essa verdade precisa ser ressaltada. A carta inteira vai trazendo recomendações comuns às epístolas do primeiro século que você pode encontrar, mas aqui no verso 16 ela muda. Eu gostaria que você observasse que Pedro lança a mão de repetições, com certa alternação, ou transformando elas em repetições alternadas, para que essas repetições levem a nossos ouvidos marcar essas verdades no coração. Dê uma olhada, por favor, no verso 16. Muita atenção no que vamos fazer agora, porque o que vamos fazer agora vai ser determinante para o que vamos entender desse sermão. O verso 16 diz assim: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Sabe o que vai acontecer agora? Você vai comigo até o capítulo 4 e vai observar o que nós vamos encontrar do verso 3 ao verso 5, que diz assim: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tenham andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão, eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Repetiu o verso 16 no 3, 4 e 5. Ele pegou o verso 16 e repetiu, porque considerou uma verdade extremamente profunda.
Agora observe o que ele vai falar. Ele disse o seguinte: olha, os que envergonham vocês, os que fazem vocês se envergonharem na carreira cristã, a pressão que é exercida sobre vocês para que vocês voltem àquilo que viviam anteriormente, essa pressão, ela é real. E eles querem que vocês voltem a fazer as coisas que vocês faziam com eles. Mas vocês serão testemunhas de que eles serão julgados por Deus. É como termina o verso 4 e 5. E olha o que vai acontecer agora no verso 17 do capítulo 3. Pedro vai dizer assim, você pode ler comigo? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Olha a verdade que ele nos coloca aqui. Agora, se você observar o capítulo 4, a parte B e o verso 2, olha o que temos. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Ele está concatenando, eu vou usar uma palavra bem coloquial, ele está achatando essas verdades, porque ele vai chegar em uma verdade nuclear, ele vai chegar num centro de verdade. Olhe mais uma vez agora o verso 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora olha o começo do capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Ele está juntando as coisas, elas estão se encontrando. Chamamos isso de quiasmo. As verdades vão sendo achatadas uma com as outras até que você chega num núcleo de verdade. É como se fosse um gênero literário que faz com que você vá apertando o texto. Eu estou usando texto, palavras bem coloquiais. Você vai apertando o texto até que você chega a algo que é o núcleo do que ele quer trazer. E ele não faz isso na carta toda, ele faz isso aqui, porque ele considera que os seus ouvintes, além de entenderem esse estilo de escrita, eles precisam saber exatamente qual é o ponto que ele quer chegar. Aí, onde a gente leu, Cristo padeceu, o justo pelos injustos, e nós devemos padecer pelos mesmos pensamentos. Observe aí. Onde vamos chegar agora? Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 22. Que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. Eu vou me adiantar para a gente poder chegar ao aspecto nuclear do texto. Olha o verso 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O verso 20 se conecta com o verso 21. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O texto de Pedro, aqui, ele aperta as ideias, ele vai conectando as pontas de ideias, chamamos isso de quiasmo, esse cruzamento de versículos, até que ele chega a uma história central, a história de Noé. Ele vai trazer a história de Noé para mostrar para as pessoas daquele tempo a relevância, a importância e a relação da história de Noé com o que eles estavam vivendo. E antes que eu passe para a história de Noé, ou para o aspecto nuclear do texto de Pedro, eu gostaria de ressaltar para vocês o que Pedro repetiu e que nos é tão importante de entender. Repare aí que você estudou isso agora, nesse momento. Esses aspectos de Pedro, ele apelou para o seguinte: o primeiro, de quem, eu vou usar as palavras de Paulo nesse sentido, de quem quiser viver piedosamente, vai padecer perseguição. E ele diz o seguinte: vocês estão padecendo envergonhamentos e perseguições, e Cristo também padeceu envergonhamentos e perseguições. Ponto. É uma afirmativa para os dois lados. Vocês estão em Cristo, estão vendo como Ele. Em seguida, vai dizer que existe pressão exercida pelo mundo. É isso que a gente encontra aqui, quando a gente vai falar de praticar o bem. O verso 17 fala sobre a prática do bem.
E o verso que se conecta com esse, que a gente viu aí, que é o 4, 1b, e o 2, ele vai falar o seguinte, de que você e eu não devemos viver as paixões humanas, mas a prática do bem. Essas relações que o texto nos permite fazer, terminam com um contraste muito interessante. Ele vai falar sobre a hostilidade das pessoas, se você puder dar uma olhadinha comigo aí, no verso 18, ao que diz, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. O final disso tudo é que o sofrimento de Cristo, o padecimento de Cristo, as perseguições que Cristo sofreu, vão terminar em uma história gloriosa, que é a história do verso 22. Ele é levantado aos céus por Deus, ele é ressurreto e Deus o leva para ser glorificado. Entre tudo que há de mais sublime, Cristo é mais sublime do que tudo isso. Nós, que estamos diante da epístola de Pedro, certamente temos um desafio muito grande de entender que a história do homem, a história da humanidade, se desenha claramente pelo seguinte: se você está em Cristo Jesus, você vai padecer, vai ser envergonhado. É simples assim, por mais que seja duro de se ouvir. Você vai padecer, você vai ser envergonhado, você vai ser pressionado a voltar às práticas anteriores do pecado, porque isso traz certa estabilidade para a impiedade ao seu redor. Quando eles veem você fazendo aquilo que é justo, além de dar um ódio muito grande na impiedade, isso desequilibra o mundo como o ímpio gosta de viver. Então, depois que você passar por todas essas provações, você será morto e ressuscitado como Cristo, e será glorificado como Cristo. Essa deve ser a trajetória de pensamento. Mas o que acontece é um pouco diferente. Nós pensamos assim: puxa vida, por que eu estou padecendo? Poxa, eu só faço coisas boas em casa, no meu trabalho eu sou uma pessoa honrada. Nossa mente parece não se conectar com a narrativa do próprio Cristo. Puxa vida, eu trato todos bem, com consideração, sou honesto, pago minhas contas. Parece que de alguma forma nós nos sentimos estranhos à narrativa de Jesus. Padecimento, sofrimento, pressão, envergonhamento, ressurreição, glorificação. Isso parece não nos soar familiar. E como cristãos, deveríamos olhar para a narrativa de Jesus, olhar para a nossa e comparar o que nós estamos buscando e vivendo e o que Ele buscou e viveu. Essa é a história. É para aí que nós olhamos quando queremos ver se a vida está nos trilhos. Não é no sucesso do dinheiro, não é na aprovação familiar, não é na aprovação das pessoas ao nosso redor, não é o quanto elas dizem que nós somos legais ou bonzinhos. A narrativa da morte, do envergonhamento, da ressurreição e da glorificação de Jesus, ela é o modelo ao qual devemos olhar e medir se nossa vida está no lugar. E antes que de repente você pense que talvez estejamos fugindo de alguns aspectos peculiares ao texto, esse texto traz aqui, antes de eu entrar em Noé, esse texto traz aqui algo que eu gostaria que você percebesse, que geralmente é uma queda de braço muito grande na teologia. Eu não espero resolvê-la, mas eu não vou fugir dela. Vou me juntar aqui à posição de Lutero, de Calvino e de Agostinho, naquilo que vou dizer de Sproul também, naquilo que vou interpretar das Escrituras com vocês. Aqui existe um trecho que geralmente é um artigo de grande debate, que vai ali do verso 18 até o verso 20. Fala assim, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da arca. As pessoas às vezes querem
pensar que Jesus Cristo, de alguma forma, ele foi pregado no inferno, ou no Hades, ou em algum limbo, como alguns católicos falavam no século XVI, de que ele foi nas margens do inferno, onde a chama não queimava. Eu vi que um católico proeminente do século XVI falou isso. De que Jesus Cristo, ele passou aqueles 3 dias, entre onde ele estava morto e até ressurreto, ele ficou pregando, ele foi nos lugares, ele pregou para o pessoal que foi desobediente no tempo de Noé. Sabe, todas essas afirmações são feitas acerca desse texto, mas elas implicam em desafios hermenêuticos que muitas vezes não são assinalados. O primeiro que eu gostaria que você percebesse é no verso 19, diz que ele pregou aos espíritos. Olha aí, ele pregou aos espíritos. A palavra é pneuma. Nunca nas Escrituras essa palavra é apontada para espíritos fora de vida, tipo alguém que está ou no Hades ou no céu. Nunca. Sempre que pneuma é utilizado, fala de gente viva. Ou como, por exemplo, a Septuaginta traduz que Deus soprou o pneuma em Adão, o nefesh, o pneuma, o espírito. Logo, o pneuma aqui, que é espírito nessa tradução nossa, não pode ser assinalado como alguma coisa de ter pregado no Hades, no limbo, no inferno, coisas assim. É importante dissolver essas dúvidas. Nós estamos em meio a espiritistas, a pessoas que falam todo tipo de coisa acerca disso. O próprio texto de Hebreus, capítulo 9, vai nos dizer que cada homem morreu uma só vez, o que vai nos trazer um outro olhar. Bom, Cristo não pode ter pregado por uma segunda chance, se só temos uma chance de se arrepender. Onde eu quero chegar com isso? E eu acho que é um ponto importante para ser ressaltado. Capítulo 2 Pedro, se você puder ir comigo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai falar de Noé. Dê uma olhada, por favor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso de número 5. Esse preâmbulo aqui na pregação é importante para a continuidade dela. Diz assim, na segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5: E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O próprio Pedro assinala de que Noé é chamado de pregador da justiça, alguém que anunciava a justiça, alguém que, enquanto estava no processo de construção da arca, estava anunciando a justiça de Deus. Agora eu quero que você, por favor, vá até 1 Pedro também. E se você observar o capítulo de número 1, você vai encontrar no verso 10 de 1 Pedro, capítulo 1, o seguinte: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo pneuma aqui também, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. O que nós temos aqui? Se cada homem morrer uma só vez e segue o juízo, Cristo não poderia ter pregado uma vez mais, porque isso estaria de confronto com as Escrituras. Também não temos nenhum tipo de afirmação que possa ser cabível dizer que Cristo foi pregar aos anjos, como por exemplo o pastor John MacArthur cita que Cristo foi pregar aos anjos em prisão no tempo de Noé, os anjos que fizeram uma bagunça naquele tempo. Isso me parece um pouco distante de uma afirmação possível. Logo, algo mais plausível, hermeneuticamente mais próximo das Escrituras, é de que Pedro está trazendo uma representação a Noé e o povo daquele tempo. Noé e os desobedientes em prisões espirituais, até porque Isaías, quando cita de que o Messias iria libertar os cativos, iria libertar os algemados, fala espiritualmente sobre isso. Nesse texto aqui, não me parece ser difícil inferir, ou pelo menos colocar, de que Cristo pregou por Noé, pregou através de Noé.
pregou com seu espírito, como é assinalado no capítulo 1. O Espírito de Cristo que desvendava os mistérios da salvação para os profetas, também é o Espírito de Cristo que pregou através de Noé aos desobedientes. Noé, um pregoeiro da justiça. Se você disser para mim assim, isso define a coisa, eu diria, não define, mas aproxima pra caramba. E se temos gente tão boa, com pensamentos tão diferentes, eu acho que eu fico mais tranquilo de dizer o seguinte: olha, eu acredito nisso. Eu acredito que isso se aproxima de uma hermenêutica mais correta. E é claro, fico aberto aos teólogos aí que vão estar examinando o texto. Mas por que isso é importante para nós? Porque se desobedientes do tempo de Noé são uma analogia própria aos desobedientes do tempo de Pedro, de fato são analogias possíveis aos desobedientes do nosso tempo. Observe o texto de Pedro, ao qual nós estamos hoje atuando aqui, e observe que Pedro, como Noé, como pregador da justiça, assinalado pelo próprio Pedro, ele pregou enquanto construía a sua arca que Deus endereçou. Eu gostaria que você pudesse pensar sobre o que é passar décadas pregando e construindo um barco descomunal para uma chuva que nunca vem. Nós pregamos, preste atenção, nós pregamos que um juízo descomunal, um Cristo fantástico, um céu maravilhoso e um inferno tenebroso acontecerão. E pregamos isso diante de pessoas que não estão vendo absolutamente nada disso, ou aparentemente nenhum indício de que isso possa acontecer daqui a pouco. As pessoas do tempo de Noé estavam acompanhando um processo de construção de um grande barco, sem chuva alguma, não por uma semana, mas por décadas. Alguns apontam que aqueles 120 anos podem ser os 120 anos de construção, mas eu assinalaria com certeza por décadas. Alguns de nós viverão nessa terra pregando a Cristo a desobedientes por décadas, sendo perseguidos e afligidos e afrontados por décadas, envergonhados e debochados por muitos e muitos anos. Nós estaremos diante da pregação do Evangelho e dizendo o seguinte: olha, essa terra está endereçada ao fogo. Existe um lugar a qual Deus manda as pessoas que permanecem em seu estado de rebeldia. Sabe qual é o lugar? O inferno. E as pessoas vão dizer, talvez aquilo que poderiam ter feito como pergunta para Noé: prova-nos o inferno, prova-nos o céu, mostra-nos esse juízo todo. Será que não tem um sinalzinho para a gente ver que você está pregando uma coisa real? Jesus falou que para aquela geração que ele pregava, nenhum sinal será dado senão de Jonas. E nenhuma geração vai ser tão diferente quanto a geração de Noé, que comia, bebia, casava e se dava em casamento. E aí veio a água do dilúvio e levou tudo. O próprio Jesus diz que sua vinda será como um ladrão. Nós temos dificuldade, e aí eu apelo ao começo da minha fala hoje, dificuldade de que coisas como essa nos deixem preocupados. Nós temos muita dificuldade de que alertas sobre céu, inferno, sobre o juízo de Deus penetrem no nosso coração e nos crentes deem um senso urgente de pregação, de retratação e santificação. E naqueles que não são cristãos, mas que estão ouvindo essa noite, estão ouvindo com toda a claridade sobre que virá um tempo onde Deus julgará a terra com justiça, e de que Jesus Cristo, de que morreu para salvar pecadores como eu e você, se você não se arrepender, se você não se dobrar a Jesus Cristo como a Bíblia diz, você vai ser julgado por Ele e vai ser condenado ao inferno. Estamos diante de desobedientes como Noé esteve, como Jesus esteve, como Pedro esteve, a geração da Capadócia esteve. Nós estamos hoje. E se essas verdades não te atemorizam ou te põem de joelhos, é porque os alertas perderam a sua eficácia no seu coração. Eles se tornaram apenas boas palavras, talvez uma boa retórica, talvez uma boa história, como aquelas que você assiste nos filmes.
Dito isso, e expressado aquilo que acredito ser a visão mais própria para esse texto, eu gostaria de ir ao núcleo daquilo que eu disse que era um quiasmo, sabe? Do achatamento. Qual era o núcleo? A história de Noé. A história de Noé. E o que nós temos aqui é de que 8 pessoas, preste atenção, 8 pessoas de uma pregação que durou décadas, 8 pessoas foram salvas. Isso nos deveria fazer pensar, e rapidamente, aqueles que são cristãos, ou que já tiveram contato com as Escrituras, eles vão em textos como Mateus 7,14, não vão? De quê? De que a porta é o quê? Estreito o caminho, a porta é apertada, o caminho é estreito, e quantos acertam? Pouquíssimos acertam. Muitos se apavoram muito mais com a prova de um professor de faculdade que algum aluno anterior diz assim: cara, a prova dele é terrível. As pessoas já se assustam no começo do semestre. Elas já ficam estudando no começo do semestre para a prova do professor terrível. Mas não conseguem entender que quando Jesus fala que algo é difícil, estreito e apertado para que seja adentrado, e de que 8 pessoas foram salvas em uma pregação de décadas, isso não nos aflige, porque não levamos a sério aos alertas. Esses alertas não alcançam o nosso coração. Ao pensar sobre Mateus 7,14, nós vamos para esse final, esse afunilamento, pensando em aspectos que consideram a arca como uma lembrança viva. Aqueles que tiveram contato com Gênesis 6, 7, 8, viram que a arca era gigantesca, um processo de feitura muito custoso. Envolvia betume, que é petróleo, né? Você tinha que pegar betume de um lado, você tinha que pegar madeira X do outro, você tem que alinhar, colocar de tal maneira. Ainda tinha um negócio de colocar os bichos lá dentro. Cara, eu acho que como Noé ficou pensando, como é que eu vou botar os bichos aqui dentro? Como é que esses bichos vão me obedecer? Como é que eu vou juntar par? Sabe, tem coisas na vida cristã que nos remetem a alguns aspectos. Não quero ser alegórico, mas eu quero ser analógico, pelo menos. Cara, as questões da arca se referem a aspectos cristãos que são salutares. Nós ficamos pensando, gente, como é que eu vou seguir a carreira cristã? Muitos de nós pensam, será que eu vou conseguir completar essa missão? Nossa, é muito difícil guiar pessoas, é muito difícil fazê-las andar no caminho, é muito difícil ajudá-las, elas se negam. Como é que eu vou fazer pessoas obedecerem o caminho do Senhor? E mais, os custos da arca eram enormes, e eu te digo, custos de tempo, de você juntar madeira, apoiar madeira, lixar madeira, cortar madeira, colocar num canto, depois pegar cordas, depois pegar junco, aí você pega betume. Cara, isso levou uma vida, isso levou muito tempo. Nós queremos ser pessoas de liturgias práticas de domingo, quando a arca, que simboliza para nós aqui uma ação miraculosa de Deus, levou uma vida para esse cara construir. E nós temos dificuldade de perceber que a vida cristã é custosa, que poucas pessoas se salvam, que o juízo é certo e iminente, e nós terminamos cultos como esse, como se a vida tivesse ganha, no sentido de que, tudo bem, não é tão difícil assim. Ao olhar para esse ponto, assim como nos dias de Noé, eu vou concluindo dizendo que está escrito aqui que eles foram salvos através das águas. E aí o próprio Pedro diz que isso traz para nós uma correspondência com o batismo. Nós somos batizados, nós somos lançados por outro às águas e retirados dela. Ou nós somos por outro colocados água em nós, para aqueles que fazem por aspersão, mas absolutamente nunca nós mesmos colocamos a água em nós. Esperamos que outros nos tragam essa boa notícia de que nós estamos sendo salvos pelas águas. O batismo, e ele vai dizer aqui, salva você, leva as impurezas. E é claro, nós sabemos aqui que isso é uma figura de mortificação. Você foi morto com Jesus, está sendo ressuscitado com Ele. Você foi morto para o mundo, está sendo levantado para uma nova vida. O seu batismo
ele representou essa mudança para aqueles que veem a sua vida? Depois que você se levantou dali, é possível dizer, olhando para você, que o que ficou lá atrás foi uma pessoa que morreu e uma nova pessoa se levantou? Eu concluo dizendo o seguinte, e concluo até com um certo grau de preocupação. Se a arca, Noé, o dilúvio, apresentam para nós algum alerta, se isso tudo nos faz remeter à ideia de que devemos estar preparados porque o juízo é iminente, essa é uma noite de restauração, de redescoberta dos grandes anúncios de Deus, de transformação interna em Cristo pelo poder do Espírito, para que possamos estar preparados para esse tempo. E eu não digo preparados como quem não peca, mas preparados como quem está conscientemente em temor, como as virgens que se colocam de maneira prudente, como aqueles que ouvem os anúncios, ouvem os alertas e estão atentos a esses alertas. Eu gostaria que você orasse comigo. E o motivo dessa oração é de que Deus sonde o nosso coração em relação a esses grandes alertas de Deus, de que Deus sonde os nossos corações, e se nós estamos desatentos, culto após culto, culto passa domingo, sobe domingo, vai domingo, entra domingo e está tudo igual. Eu nem sinto mais quando ouço pregações. Quando eu leio a Bíblia é como se eu estivesse lendo qualquer livro, e eu não me importo de não me tornar sensível à voz do Espírito. Isso é muito preocupante, isso é muito perigoso. Eu gostaria que você orasse nesse momento, que você perguntasse a Deus de que modo você tem estado diante das grandes verdades eternas, de que modo você tem se comportado diante de uma geração que precisa ver Cristo. Eu peço que você ore comigo nesse momento.